Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de março. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, e fala pra gente sobre a decisão do STF que declarou a suspeição de Moro e quais são os desdobramentos dessa decisão na luta política e social do país. E escutamos também o companheiro Jorge Braga, petroleiro lá na Bahia, e comenta a decisão do Conselho de Administração da Petrobras de vender a refinaria Landulfo Alves. E pessoal, começamos a edição do podcast de hoje destacando dois números terríveis. O primeiro é que, nessa semana, o Brasil atingiu a marca de 300 mil pessoas mortas pela Covid-19 e já ultrapassou. E a segunda é que hoje, mais uma vez, novamente, de novo, nós temos um recorde diário. Agora com 3.650 mortes registradas oficialmente, conforme os dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Lembrando sempre, comparado aqui, apesar do esforço de estados e municípios, esses ainda são dados subnotificados, principalmente pelo boicote feito pelo governo federal, que nessa semana, por exemplo, fez mudanças no protocolo de divulgação dos dados que maquiou ainda mais alguns deles, como por exemplo no caso de São Paulo. Mas, gente, a cada semana, a cada nova edição aqui do podcast, a gente tem falado dos números crescentes e na perspectiva de piora constante da situação. Só que hoje, nesse dia de novo recorde, desses novos registros, a gente tem entre eles o de uma companheira nossa, a companheira Nice Rejane, militante do PT na cidade de Imperatriz do Maranhão. E é por isso que a gente começa a edição de hoje fazendo uma breve leitura da nota pesar feita pelos nossos companheiros do PT de Imperatriz, que diz: nota de pesar, Nice Rejane. O Diretório Municipal de Imperatriz do PT lamenta profundamente a perda de mais uma companheira. Nice Rejane da Silva Oliveira era mestre em História, professora e grande líder da militância petista em Imperatriz, além de todas as outras ocupações que exercia com maestria. Mulher forte, que se destacou e sempre acreditou em um mundo mais justo e igualitário. Lutou por isso durante todos os dias de sua vida e com certeza continuará emanando força e energias positivas de onde estiver. Descanse em paz, companheira Nice. E, gente, justamente nessa semana que tantas milhares de pessoas foram vítimas da Covid-19 e que o país ultrapassou essa marca das 300 mil pessoas mortas, o genocida, que está na presidência da República, fez um discurso em cadeia nacional falando sobre a vacinação. Foi um discurso focado no que o governo supostamente está fazendo para conseguir as vacinas e para informar que até o final do ano o país vai ter vacina. Nada agora, que só vai chegar, segundo ele, a partir do segundo semestre. Muita gente considerou o discurso, que não teve ataques diretos contra os governadores, por exemplo, como um certo recuo por parte de Bolsonaro. Um recuo que poderia ter sido provocado pela constatação da piora da pandemia de forma acelerada e uma possível reação de curto prazo, que podia estar relacionado com o fator Lula, ou ainda que seria um aceno para uma certa parcela da população que apoiava o governo e está deixando de apoiar pouco a pouco por conta da forma com que ele está lidando com a pandemia. Mas, gente, talvez tenha de tudo isso. Mas uma coisa que nós precisamos ter muita atenção é que, assim como aconteceu ao longo de todo o ano passado, a forma de se movimentar de Bolsonaro nos momentos de escalada de crises era a seguinte: avança, avança, avança e retrocede. Ou seja, ele age de um jeito que ele vai testando os limites. E ao testar os limites e ir avançando, vai ocupando territórios. E como parte daquela tática, onde ele já tinha avançado, ele retrocede, porque ele já ganhou parte do que queria. É importante a gente lembrar disso, porque esse suposto recuo no discurso de Bolsonaro feito essa semana
ocorre no momento em que está sendo feita uma escalada, novamente, de violência e de autoritarismo, principalmente com o uso indiscriminado de instrumentos como a Lei de Segurança Nacional ou ainda a ameaça de exercícios da garantia da lei e da ordem por parte das Forças Armadas, ou ainda mais, com a aproximação da data do 31 de março e do 1º de abril, que marcam o aniversário do golpe militar de 64. É evidente que tudo pode acontecer, inclusive nada. Só que ultimamente não está dando para a gente seguir nem totalmente o Barão de Itararé, quando disse que de onde menos se espera é daí que não sai nada, nem tampouco seguir totalmente Guimarães Rosa, que disse no mais do mesmo da mesmice, sempre vem a novidade. Pode de fato, gente, acontecer de tudo. Mas sabendo da forma como se movimenta Bolsonaro e todo esse seu bando, o discurso essa semana pode ser um suspiro antes do mergulho. Pode ser fechar um olho para apontar a mira. Ou seja, devemos subir ainda mais a nossa guarda. E por falar em subir a guarda, merece comentário também a fala do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira. Porque em discurso no plenário da Câmara, Lira falou, abre aspas, como presidente da Câmara dos Deputados, quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existe no noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país se, fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a ser praticados. Fecha aspas. Vejam só, depois disso, o Lira ainda lembrou que existem o que ele chamou de alguns remédios políticos no Congresso, que são, segundo ele, conhecidos e são todos muito amargos. E foi além. Ele disse, abre aspas, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curvem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Mas alerta que, dentre todas as mazelas brasileiras, nenhuma é mais importante do que a pandemia. Fecha aspas. Esse é um daqueles curiosos casos em que algo literalmente parece, mas não é. Não é que Lira está fazendo supostas ameaças contra Bolsonaro pela sua preocupação com a pandemia, fazendo referências, inclusive, muito interessantes sobre anomalias que se curvam por si mesmas, como se houvesse uma força gravitacional que puxasse tudo para o centro. O cara fala de autocrítica, de Bolsonaro, inteligência emocional, sabedoria. Me faça uma garapa, né? Afinal de contas, se tivesse algum tipo de real preocupação por parte do Lira com o que está acontecendo, no lugar de ficar fazendo falinha no microfone da Câmara, ele tomaria uma atitude e aceitaria agora, neste momento, pelo menos um dos cerca de 70 pedidos de impeachment que ele, assim como o Rodrigo Maia, está sentado em cima. Mas não é esse o caso. O que Lira está fazendo é usar a desgraça na vida do povo brasileiro e as centenas de milhares de mortes para conseguir emprego, cargo e espaço no governo Bolsonaro. É fundamentalmente disso que se trata. E veja, sabiam que ainda tem gente, inclusive no PT, que tem o cinismo de questionar no grupo de WhatsApp do Diretório Nacional coisas do tipo, mas ele não é bolsonarista? Compartilhando uma matéria. Ora, gente, ele era, ele é, ele continua sendo um cúmplice desse governo. E, dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Porque essa semana, em meio a tudo isso, a segunda turma do STF decidiu pela suspeição de Moro. Natália, companheira, e aí? Moro suspeito, Lula definitivamente, momentaneamente inocentado, pandemia apenas piorando e Bolsonaro se movimentando. E agora? A gente segue esperando por 2022?
Oi, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, eu acho que agora o que está posto para o PT é decidir qual é a tática que a gente vai adotar diante dessa nova conjuntura, né? Não acho que, de forma alguma, a gente deve esperar 2022 para agir. Claro que a grande novidade dessa conjuntura é a recuperação dos direitos políticos de Lula e a possibilidade dele ser candidato a partir da declaração de suspeição de Moro pelo STF. Agora, também é um fato que isso empurra muita gente na esquerda, na direita, no centro, a pensar com muita ênfase nas eleições presidenciais de 2022. Na nossa opinião, isso, por um lado, é correto, porque a solução da crise necessariamente passa pela eleição de um novo governo para o Brasil, mas, por outro lado, está errado porque a gente não precisa, não pode, nem deve esperar 2022 para eleger um novo governo. A gente não precisa, porque a decisão da segunda turma do STF foi concretamente uma pá de cal na legitimidade da eleição de 2018. Mais do que nunca está explícito que aquela eleição se tratou de uma fraude. Diante de uma fraude, o que fazer? Esperar 18 meses para fazer uma nova campanha, disputar a eleição? Eu acho que não. Acho que a gente não pode esperar 18 meses para fazer uma nova campanha. Por isso que esperar 2022 é um erro, né? Não podemos porque o Brasil está submetido a um governo genocida. Hoje, dia 26 de março de 2021, já morreram mais de 300 mil pessoas por Covid no Brasil. A gente já alcançou a marca de 3 mil mortos por dia. É possível que a gente chegue no fim de abril com 400 mil mortos. A Fiocruz indica, inclusive, que a gente pode chegar a 5 mil mortos por dia. Enfim, é um verdadeiro genocídio que faz com que a gente não possa adotar a tática de esperar 2022. Até porque quem quer vencer em 2022, convenhamos, né? Precisa lutar para vencer aqui e agora. E vencer aqui e agora significa o fim desse governo aqui e agora, já. Então, a gente acha que é preciso ter novas eleições, né? Especialmente agora, considerando que houve o reconhecimento explícito institucional pelo Supremo Tribunal Federal do que a gente já sabia desde sempre, que é a fraude eleitoral de 2018. E o único jeito de pôr fim à fraude é convocando novamente o povo para decidir. É óbvio que é muito difícil conseguir isso, muita gente fica fazendo 1000 argumentações sobre as questões jurídicas, mas convenhamos que o que está em jogo é uma dura e ferrenha luta política, né? Por exemplo, a decisão que devolveu os direitos políticos de Lula é um sinal de algo que a gente vem falando aqui faz um tempo, né? Em momentos de crise profunda, os fatos imediatos são muito imprevisíveis e podem acontecer reviravoltas inesperadas. Então, eu acho que é um exemplo muito nítido para a gente ver que a defesa de novas eleições no atual contexto do país é uma necessidade. Outra coisa que eu queria comentar, que também é um sinal disso, das reviravoltas que acontecem em momentos de crise profunda, é sobre uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que não vai mais tolerar erros do Poder Executivo no que diz respeito à pandemia e afirmou que os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Uma declaração muito forte, né? Talvez a mais forte já dada pelos 4 presidentes do parlamento, contando Câmara e Senado, que já atuaram desde 2019 no governo Bolsonaro. Ou seja, Arthur Lira, que foi eleito com o apoio do presidente, inclusive que foi usado como justificativa para uma parcela do PT apoiar o golpista Baleia Rossi, como se fosse a única possibilidade do impeachment, agora está mostrando que, para o bem e para o mal, as duas direitas que disputaram a Câmara eram muito parecidas. O fato é que as coisas estão escalando muito, né? Como eu já disse, as mortes, o desemprego, a fome, a miséria, a falta de auxílio emergencial, tudo isso faz com que a crise se aprofunde muito e de forma muito acelerada. Do nosso lado, a gente foi surpreendido por essa reviravolta, que é a recuperação dos direitos políticos de Lula. Então, eu acho que de forma alguma
esperar 2022 é uma opção para o PT, né? Na segunda-feira, dia 29 de março, tem reunião do Diretório Nacional. A gente espera que aconteça um bom debate lá sobre o que fazer diante dessa nova situação. Depois a gente vai dar um informe aqui sobre a reunião, mas adianto aqui para os ouvintes do nosso podcast algumas opiniões sobre essa questão que você me fez. Primeiro, como eu já disse, a nossa posição de princípio é lutar pelo fim do governo Bolsonaro aqui e agora, com convocação de novas eleições imediatamente. E aí, sobre isso, gente, se a gente tiver êxito, ótimo. Se a gente não tiver êxito, a gente vai estar politizando o debate na sociedade e vamos estar desgastando o governo para as disputas futuras. Então, mesmo que a disputa fique para 2022, né, a gente só vai vencer em 2022 se o povo se movimentar agora, 2021. Ou seja, para ter vitória eleitoral que se sustente em 2022, 2021 precisa ter luta, organização, mobilização. Por isso que esperar as eleições ou passar todo o ano de 2021 apenas organizando as eleições é um erro, né? A gente precisa trabalhar muito e já para recuperar o apoio perdido junto ao povo ao longo dos últimos anos. Obviamente, Lula é uma peça fundamental para isso, mas não é algo que vai acontecer exclusivamente por Lula ter voltado ao páreo e estar possibilitado de disputar as eleições. Até porque a gente não pode subestimar Bolsonaro, né? Ele não vai assistir passivo ao nosso eventual retorno ao governo, né? Vamos lembrar que os militares da reserva são quase unânimes do ânimos golpista, né? Entre os da ativa a pressão é muito grande e Bolsonaro alimenta isso, por exemplo, com essa situação agora recente dessa semana da aprovação da lei orçamentária, com reajustes para militares, com aumento do orçamento, enfim. E golpes podem vir de diversas maneiras, né? Preciso ficar atento também a isso, seja em relação à segurança pessoal do presidente Lula, seja qualquer tentativa de reverter na porrada a decisão judicial que hoje está consolidada, seja através de outras coisas que estão menos no radar, mas também aparecem de vez em quando, como declaração de estado de sítio, o afastamento de Bolsonaro para colocar Mourão no lugar e tentar de alguma forma estabilizar a situação, né? Aliás, alguns que conhecem melhor que eu o comando das Forças Armadas dizem que por lá tem uma insatisfação muito grande com Bolsonaro, mas que existe medo da reação dos milicianos, da base das PMs, dos bolsonaristas que estão espalhados nas tropas, que não são do comando. Enfim, por tudo isso que eu estou colocando aqui, é fundamental que tenha luta em 2021. E a gente sabe que para ter luta, obviamente não depende apenas da vontade dessa ou daquela organização, de uma direção, de um partido, mas a gente acha que ajuda muito a ter luta se as organizações, os partidos, os movimentos, os sindicatos, as centrais e as vanguardas, né, da classe trabalhadora estiverem convencidas de que precisa ter luta e começarem a arriscar algum tipo de trabalho que possa desembocar numa convocação de mobilização, né, mesmo com pandemia, mesmo sem uma vacinação massiva ainda, provavelmente não vai acontecer esse ano, é preciso dar um start nessa questão da luta social. No que diz respeito ao PT, a gente acha que todo o nosso esforço interno deve se voltar para organizar a militância, né? Organizar a militância para atuar ao máximo que for possível para fora, né? Atuar nos bairros, atuar nos locais de trabalho, junto aos trabalhadores informais, desempregados, pessoas que dependem do auxílio emergencial, seja através de ações de solidariedade, de debates, de manifestações políticas de denúncia, enfim, é uma tática, né? A gente defende uma tática que passa pela aliança popular em torno dos problemas concretos, imediatos da maioria do povo, né? Que é a fome, o desemprego, a saúde, e que passa também pelo fim do governo Bolsonaro o quanto antes e pela alternativa concreta, né? Alternativa concreta e de resultados positivos já conhecidos, que é Lula presidente, né? E aí, para finalizar, Patrick, eu queria insistir numa coisa que é o seguinte: para viabilizar tudo isso que eu estou falando aqui, é preciso ter mobilização, né? A gente vai ter que se dedicar, descobrir como fazer mobilização de forma exitosa em tempos de pandemia, né? É um desafio do nosso tempo fazer isso, porque a outra opção é ficar esperando, seja ficar esperando 2022 chegar e alimentando a expectativa de que saia tudo como a gente planeja, seja ficar
esperando que aconteça algum tipo de atropelo feito por mobilização espontânea. E, se acontecer, obviamente, a gente deve aderir e participar. É isso, um pouco do que eu tinha a dizer. Acho que, de forma alguma, o PT deve esperar 2022. É preciso ter luta aqui e agora, já, para poder viabilizar Lula presidente e um novo ciclo aí de desenvolvimento e de liberdades, de direitos para a classe trabalhadora brasileira. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, essa semana também, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu pela venda de uma refinaria, a refinaria Landulfo Alves, pelo valor de 1,65 bilhão de dólares. Esse dinheiro, na verdade, ele representa metade do valor de mercado da refinaria. E acontece no momento em que a política de preços adotada tem feito com que a gente pague esses valores absurdos no combustível, na gasolina, no diesel, no álcool. E ter refinarias é algo fundamental, até para a gente enfrentar e mudar essa política de preços e ter autonomia. Bom, sobre esse assunto, a gente vai escutar agora o companheiro Jorge Braga, que é petroleiro lá na Bahia. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Esta semana, a gente teve uma notícia muito ruim, principalmente para os petroleiros e principalmente para aqui, os petroleiros da Bahia, trabalhadores da refinaria Landulfo Alves. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, após um longo período de negociação, a venda da refinaria para o grupo estrangeiro Mubadala, que é o Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Essa venda foi concretizada por 1,65 bilhão de dólares numa transação que já se mostra extremamente lesiva ao povo brasileiro. Em primeiro lugar, lesiva porque ela se esconde sob o manto da concorrência, o que é uma falácia, já que a refinaria Landulfo Alves constitui, junto com seu complexo logístico, um monopólio regional. Outra falácia é de que, a partir dessa concorrência, o combustível sairia mais barato para o povo brasileiro, sendo que a própria Petrobras, ao longo desse período, adotou uma política de preços internacionais dos combustíveis e isso só resultou em inúmeros aumentos. Inclusive, é por causa desta política de aumento de preços que as empresas privadas internacionais tiveram interesse em realizar a compra. Diante desta compra, agora a Petrobras vai realizar uma operação conjunta junto com a empresa Mubadala, junto com a empresa árabe, no intuito de encaminhar o know-how para essa empresa e garantir a estabilidade operacional. Nós, aqui do Sindipetro Bahia, já estávamos em greve há cerca de 20 dias, justamente já colocando algumas questões que vinham ocorrendo diante desta questão da privatização. Questões como assédio moral, problemas em nossas relações de trabalho, nas tabelas de turno, problemas ligados ao nosso acordo coletivo e que a gente já apresentava como um reflexo da tentativa da Petrobras de vender estes ativos. Nós que agora temos aqui a refinaria Landulfo Alves com um passo a mais para sua privatização, seguimos em luta e vamos manter a nossa mobilização e nossa greve, intensificando-a para que a gente possa alertar para a sociedade os riscos de se perder o parque produtivo de refino e deixar na mão de agentes estrangeiros o controle sobre a distribuição e o fornecimento de combustível no Brasil. A gente segue na luta, a Petrobras fica na Bahia, a Petrobras fica no Brasil, Bolsonaro sai. Fora Bolsonaro. Um abraço, Patrick, um abraço, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, a Esperança Vermelha. Valeu, Jorge. Muito obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, com edições todas as segundas e sextas-feiras. Nos vemos em breve. Saudações petistas e até mais.